Olá, meu nome é Tarsila. Hoje nós iremos aprender sobre ligações químicas. O que são ligações químicas? Ligações químicas são ligações provenientes da união de átomos a fim de tornarem-se mais estáveis, assemelhando a sua configuração à de um gás nobre. Os gases nobres são aqueles que possuem 8 elétrons na sua camada de valência, que é aquela última camada que eles possuem. Isso nós iremos ver na regra do octeto. Através das ligações formam-se substâncias. Então, a definição de ligações químicas é que através delas os átomos se combinam e através dessa combinação eles passam a ter uma nova configuração para se tornarem mais estáveis. Essa estabilidade será a partir da sua configuração igual a de um gás nobre. Então, agora nós veremos sobre a regra do octeto. A regra do octeto ela será a base das ligações químicas. Por quê? Porque é a partir da regra do octeto que nós compreenderemos como os átomos eles se ligam entre si. Pela regra do octeto, o átomo ele adquire estabilidade ao completar 8 elétrons na sua camada de valência, que é a sua última camada, imitando os gases nobres. Os gases nobres eles serão átomos que não precisam ligar-se a outros átomos, por terem 8 elétrons na sua última camada. Uma exceção a essa regra do octeto serão os elementos hidrogênio, lítio, boro e berílio, porque eles precisarão, para alcançar a estabilidade, ter apenas 2 elétrons na sua camada de valência. Vejamos essa exceção. Então, por essa exceção, o átomo vai precisar ter apenas 2 elétrons na sua última camada, semelhante ao elemento hélio, que possui somente 2 elétrons na sua última camada e é um gás nobre. Então, ligações químicas é a combinação dos átomos entre si, em busca de uma nova configuração, possuindo estabilidade, ao se tornarem semelhantes a um gás nobre. E pela regra do octeto, a estabilidade ela será adquirida quando tiver 8 elétrons na sua última camada, conforme um gás nobre. A exceção dessa regra será que a estabilidade por alguns elementos será alcançada quando esse elemento tiver 2 elétrons na sua última camada, imitando o gás nobre hélio, diferente dos outros que a estabilidade será com 8 elétrons, que é a regra do octeto. Vejamos os seguintes exemplos. O hidrogênio. O hidrogênio ele precisa ter mais um elétron, porque como o hidrogênio ele já possui um elétron, fazendo a distribuição eletrônica dele, ele vai querer se tornar semelhante ao hélio, possuindo 2 elétrons na sua última camada para assim possuir estabilidade. Fazendo a distribuição eletrônica do sódio, que possui o seu número atômico 11, isso quer dizer que ele possui 11 prótons e 11 elétrons. Então, nós faremos a distribuição eletrônica dos seus elétrons, que ficará 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. A última camada, que é representada pelo número da frente, o 3, mostra que, na terceira camada, o sódio ele possui 1 elétron. Na sua penúltima camada, que é a que possui o número 2 na frente, vai ser L igual a 8. A camada L tem 8 elétrons e a camada M, que é a última, tem 1 elétron. Sendo assim, se o sódio não tivesse esse elétron na terceira camada, ele teria 8 elétrons na sua última camada, que a sua última camada seria a camada 2. Então, para o sódio possuir uma configuração de gás nobre, que é a configuração com 8 elétrons na sua última camada, ele precisa ter menos um elétron, porque aí a sua última camada, ao invés de ser a terceira, será a segunda, com 8 elétrons. Então, vejamos agora o berílio, que possui o número atômico 4. Sendo assim, ele possui 4 prótons, o que quer dizer que ele vai ter também 4 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica, ficará 1s2, 2s2. Sendo assim, a camada K do berílio, que é a primeira camada, vai ter 2 elétrons. E a camada L, que é a segunda camada, ela vai ter 2 elétrons também. Então, vejamos que, essa segunda camada não existindo, a configuração do berílio seria 1s2, que seria uma primeira camada com 2 elétrons somente, igual ao hélio, que possui o número atômico 2. E aí ele teria uma configuração semelhante à de um gás nobre, que seria o gás nobre hélio. Então, para o berílio adquirir uma configuração estável, ele precisa ter menos 2 elétrons. Vamos ver agora o silício. O silício ele vai ter a sua distribuição eletrônica feita de 15 elétrons, que é o seu número atômico. 1s2, primeira camada, K igual a 2 elétrons, 2s2 e 2p6, a sua segunda camada, que é a camada M, que vai ter 8 elétrons, e 3s2 e 3p3, camada L, que terá 5 elétrons.
Sendo a camada L a última camada com 5 elétrons, para que ele pudesse se tornar estável, ele precisaria ter 8 elétrons na sua última camada. Sendo assim, para alcançar essa estabilidade, ele precisa ter mais 3 elétrons. Então vejamos algumas considerações da regra do octeto. Ela ocorre entre elétrons da camada de valência, ou seja, não irá ocorrer mudanças no núcleo do átomo. Por quê? Porque essa ligação ela vai ocorrer entre as últimas camadas dos átomos. Então, não vai haver alteração no núcleo. Sendo assim, não vai haver alteração na massa dos átomos, porque em nada vai influenciar nos prótons. Não há modificação de prótons, somente de elétrons. O número de prótons sempre permanece o mesmo. Os átomos eles se tornam mais estáveis, ou seja, eles vão se ligar uns aos outros em busca de estabilidade. Quando eles conseguem essa estabilidade, a partir da regra do octeto, tendo 8 elétrons na sua camada de valência, com exceções de quando precisa ter 2 elétrons, assim ele vai possuir maior estabilidade e menor energia. Quanto mais estável, menos energético. Quanto mais energético, menos estável. Então, as considerações da regra do octeto são que vai ocorrer entre elétrons da camada de valência, da última camada, então não vai haver mudanças no núcleo. Não vai ser alterada a massa do átomo. Por quê? Porque o número de prótons ele permanece o mesmo e o número de prótons é quem determina a massa do átomo. E os átomos se tornam mais estáveis e menos energéticos. Vejamos agora sobre a eletronegatividade. A eletronegatividade de um elemento é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons de outro átomo quando os dois formam uma ligação química. Aquele que for mais eletronegativo irá atrair o par de elétrons para si. Segundo Pauli, podemos prever o caráter da ligação interatômica, ou seja, entre dois átomos, através da diferença de eletronegatividade, representada por ΔE. A menor diferença de eletronegatividade que pode haver entre dois átomos é zero, e a maior diferença de eletronegatividade que pode haver entre dois átomos é 3,3, que é a diferença da maior eletronegatividade, 4, menos a menor, que é 0,7. Então, a diferença de eletronegatividade, quando ela for menor que 1,7, vai prevalecer o caráter covalente, e quando ela for maior que 1,7, vai prevalecer o caráter iônico. Então, se eu tenho que a diferença de eletronegatividade, ela é uma diferença de eletronegatividade menor que 1,7, isso quer dizer que o caráter da minha ligação ele é mais covalente. Agora, quando é maior que 1,7, quer dizer que o caráter da minha ligação será mais iônico. Então, para calcularmos a diferença de eletronegatividade, nós precisaremos da eletronegatividade do elemento. Esse valor nós encontraremos na tabela periódica. Na tabela periódica vai ter o valor da eletronegatividade do elemento. E aí, pegando, nós faremos a subtração. Se nós formos ver na tabela periódica, o maior valor de eletronegatividade de um elemento que nós encontraremos será 4 e o menor será 0,7. Então, o maior valor de diferença de eletronegatividade que nós podemos ter é 3,3. E o menor é 0. Por quê? Porque será quando for feito um elemento menos o mesmo elemento. Será a mesma eletronegatividade. Então, essa diferença vai dar 0. Então, a eletronegatividade ela vai definir o caráter da ligação. Ela é a capacidade de atrair elétrons de outro átomo e ela irá definir o caráter a partir da sua diferença de eletronegatividade, que será feita a partir da subtração da eletronegatividade de um átomo menos a do outro. Se essa subtração for maior que 1,7, essa ligação terá caráter iônico. Se essa diferença for menor que 1,7, essa ligação terá caráter covalente. Então, vamos exercitar. Dentre as espécies químicas a seguir, como nós podemos ver aí, cloro, cloreto de lítio, cloreto de sódio, cloreto de potássio e cloreto de césio. A que apresenta ligação com o maior caráter iônico é. A forma como nós vamos resolver essa questão é fazendo a diferença de eletronegatividade entre os átomos que participam da ligação. Por exemplo, aí nós temos 2 átomos de cloro nessa substância de cloro. Então, será feita a eletronegatividade de um átomo de cloro menos a do outro, que vai ser 0, porque é o mesmo elemento, a mesma eletronegatividade. Na diferença de eletronegatividade entre o lítio e o cloro,
é 3,16 menos 0,8, que vai ser igual a 2,18. Entre o cloro e o potássio vai ser 3,16 menos 0,82, que vai dar 2,34. Entre o cloro e o sódio vai ser 3,16 menos 0,93, que vai dar 2,23. E entre cloro e o césio vai ser 3,16 menos 0,79, que vai dar 2,37. Sendo assim, como nós iremos avaliar o que irá possuir um maior caráter iônico? Será aquele que tiver a maior diferença de eletronegatividade, que nesse caso vai ser o cloreto de césio, porque ele possui a sua diferença de eletronegatividade igual a 2,37. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior o caráter iônico. Quanto menor, maior o caráter covalente. Porque se é maior o caráter iônico, maior a diferença de eletronegatividade, maior a capacidade em atrair elétrons. Não se esqueça que esses dados, o número de eletronegatividade, ele é retirado da tabela periódica. Então vamos a mais um exercício. Agora você vai colocar em ordem decrescente de caráter iônico os seguintes elementos quando combinados com o cloro. Ao combinar com o cloro, nós teremos que fazer a diferença de eletronegatividade entre dois átomos de cloro, que será o mesmo valor, 3,16 menos 3,16, que vai dar 0. A diferença de eletronegatividade entre o cloro e o lítio, 2,18. A diferença de eletronegatividade entre cloro e potássio, 2,34. Entre cloro e sódio, 2,23. Entre cloro e césio, 2,37. Fazendo essa diferença de eletronegatividade, nós vamos perceber que, na ordem decrescente de caráter iônico, nós teremos o cloreto de césio, porque ele possui a maior diferença de eletronegatividade, então ele vai ter o maior caráter iônico. O segundo com maior caráter iônico será o cloreto de potássio, porque ele vai ter 2,34. O terceiro será o cloreto de sódio, porque ele vai ter 2,23. O quarto será o cloreto de lítio, porque ele vai ter 2,18. E por último será o cloro, porque ele vai ter 0, ou seja, o seu caráter iônico é nulo. Então agora é sua vez. Você vai colocar em ordem decrescente de caráter covalente os seguintes elementos quando combinados com o enxofre: o alumínio, o magnésio, o ferro e o zinco. Após você resolver, nós veremos na correção o seguinte, que o enxofre menos o alumínio, a diferença de eletronegatividade deles dará 0,97. E do enxofre menos a do magnésio será 1,27. Do enxofre menos a do ferro será 0,75. E do enxofre menos do zinco, 0,93. O exercício ele pede a ordem decrescente de caráter covalente. Sendo assim, nós teremos que colocar o que possui maior caráter covalente primeiramente. O que possui maior caráter covalente será aquele que possui menor diferença de eletronegatividade, porque quanto menor a diferença de eletronegatividade, maior o caráter covalente. Sendo assim, primeiro virá o sulfeto de ferro, que ele vai ter 0,75, é a menor diferença de eletronegatividade, depois sulfeto de zinco, depois sulfeto de alumínio e depois sulfeto de magnésio, colocando aí uma ordem da menor diferença de eletronegatividade para a maior, o que quer dizer que será o maior caráter covalente para o menor caráter covalente. Então, agora que nós já entendemos o que são ligações químicas e também vimos o conceito de eletronegatividade, agora nós podemos ver sobre os tipos de ligação. Nós podemos ter ligações com diferentes tipos de ligação. Esses diferentes tipos são iônico ou eletrovalente, covalente ou molecular, sendo que a covalente ou molecular ela pode ser simples ou dativa, ou então a ligação também pode ser uma ligação metálica. Então, vamos acrescentar ao nosso esquema os diferentes tipos de ligações, que podem ser ou iônica, ou covalente, ou metálica.